Seja muito bem-vindo ao nosso Foco Força Café, começando aqui comigo, Ângela D'Aloio. Vamos direto pro tema, que o negócio é tenso. Hoje a gente vai falar de comunicação. Como isso influencia nas nossas relações, não só de cônjuge não, relação com todo mundo. Quero te começar já o programa, o episódio de hoje, perguntando para você, quantas vezes você já se sentiu mal interpretado, que as pessoas não estavam entendendo o que você estava querendo dizer, ou dificuldade em se expressar? Parece familiar, né? Hoje a gente vai tratar disso. Às vezes o que a gente fala, o que o outro interpreta, tudo isso está ligado ao nosso controle emocional muitas vezes. Por que a gente não consegue falar da maneira que a gente precisa falar? Por que às vezes o outro entende totalmente diferente do que a gente queria se expressar? E acredita, todo mundo passa por isso. E mais importante ainda, dá para treinar essa comunicação eficaz. É uma habilidade que a gente pode aprender. E hoje eu vou te mostrar como que a gente faz isso, tá? Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre inteligência emocional, neurociência, como que a nossa comunicação pode não só ser clara, mas emocionalmente inteligente, criando relações de sucesso a partir dessa conexão através da comunicação em todos os aspectos da vida, no trabalho, na família, até com você mesmo. Vamos começar de uma forma simples e prática? Vamos começar com a palavra do papai? Que é um tema poderosíssimo e que tem pauta nele também, no nosso Jesus Cristo. Trouxe para vocês hoje Provérbios 15:1. A resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa passagem enfatiza no poder da nossa fala, de como a gente se comunica, no como a maneira como a gente fala com as outras pessoas às vezes pode agravar algo que nem existe. Como a nossa fala pode suavizar o coração que às vezes precisa de um acalento, ou pode criar uma coisa que nem existe através dessa comunicação errada. Nós temos o poder de suavizar com amor, com palavras, ou de despertar uma ira, só de se comunicar de uma maneira errada, de não ter controle emocional para isso. Uma comunicação eficaz, com palavras suaves, com palavras sábias, controlando tudo isso a partir do momento que você pensa e sai da sua boca. Isso vai refletir o controle que você tem das suas emoções. E como uma comunicação pode transformar qualquer relação. Antes da gente começar a falar sobre se comunicar bem, a gente precisa entender o que acontece dentro da nossa mente quando a gente se comunica. Inteligência emocional é o alicerce para uma boa comunicação. Acredite nisso. Envolve o reconhecimento das nossas próprias emoções e a habilidade de perceber as emoções dos outros. Tudo isso está envolvido na comunicação. Quando você está numa conversa, presta atenção no que eu vou te dizer. O seu cérebro, ele não está processando só as palavras. O seu cérebro, o seu sistema límbico, que é responsável pelas suas emoções, ele entra em ação muitas vezes nas reações emocionais também que dominam as palavras. A entonação que a gente fala, nos gestos que a gente utiliza no momento dessa fala, tudo isso cria o contexto da comunicação, não só na palavra dita. Por isso que muitas vezes é difícil você ficar digitando no WhatsApp, porque a pessoa vai ler do jeito que ela quer, né? Você não falou na entonação que você queria. Isso pode fazer com que você fale algo, mas na verdade representa algo que você sente. Você quer falar uma coisa, mas você está sentindo outra. Entende que está tudo ligado? Seu corpo comunica uma coisa, mas sua fala está dizendo outra. Não tem como. Tudo vai se comunicar da mesma maneira. O outro vai entender de uma forma totalmente diferente do que você quer dizer, quando as suas emoções não estão controladas no momento da sua comunicação. Agora vai um truque muito fácil para você entender isso. Quando você começa a reconhecer as suas emoções, quando você se comunica, você consegue dar uma resposta mais assertiva, mais clara, mais suave, mais assertiva. O nosso comportamento muitas vezes é um reflexo do nosso controle emocional, da nossa inteligência emocional. A boa notícia é que ela pode ser treinada, desenvolvida, lapidada, tá? Karma. Vou te explicar o impacto desses pensamentos na comunicação, nas conversas. Quando a gente explora sobre neurociência e o que ela tem a ver com uma comunicação eficaz, quando você está numa conversa, presta atenção, o seu cérebro, ele percebe uma ameaça ou um conflito quando você está se expondo a uma conversa. Então ele ativa a resposta de luta ou fuga do seu cérebro.
Isso significa que ao invés de você escutar de maneira ativa, realmente prestar atenção no que a pessoa está falando, você começa a se proteger, se defender, muitas vezes interrompe o que a pessoa está falando, só para se justificar no meio. Acontece com você isso? Já fez? Já viu isso acontecer? Acontece muito. E não adianta, o seu cérebro ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é um desafio muito grande para a nossa comunicação. Então o que a gente tem que fazer? Técnicas para a gente aprender a controlar isso. Respiração, mindfulness, tudo isso vai acalmar o seu sistema nervoso para você tornar a sua comunicação mais eficaz, mais correta, mais assertiva. Como? Controlando suas emoções, para elas não influenciarem no que você está querendo dizer, e sim sair o que você precisa falar. Um dos caminhos para você melhorar essa comunicação é uma prática constante de autoobservação, para que você perceba onde a sua mente está indo enquanto você conversa. O que está tomando conta de você durante essa conversa? Vou te dar uma dica prática, calma. Toda vez que você perceber que você está entrando em modo de defesa, lembra da luta ou fuga? Tentando atrapalhar a conversa e nem prestando atenção no que o outro está dizendo só para criar uma defesa, respira fundo. Respira fundo, dá uma pausa antes de responder. Organiza seus pensamentos, organiza suas emoções. Isso vai te ajudar a organizar melhor. Evitar mal-entendido no meio dessa conversa, evitar conflitos. Agora que você já percebeu, já entendeu que a comunicação não é só falar, a gente vai muito no sentir e perceber também, a gente vai falar de algo que vai te ajudar a treinar essa comunicação eficaz, que é a escuta ativa. É você realmente ouvir o que está querendo ser falado. Quando a pessoa abre algo para você, você ouvir realmente o que ela está falando e não criando argumentos. Significa que quando alguém está falando com você, você realmente escuta o que está sendo dito, sem planejar a sua resposta enquanto o outro ainda está falando. Prestando atenção realmente na conversa, estando ali, no momento presente. Essa escuta ativa, ela é fundamental para criar relacionamento. Às vezes o seu casamento está bagunçado porque falta escuta ativa. Sua relação com seus filhos, falta escuta ativa. Você está tão preocupado em bater, em brigar, em corrigir, que você não ouve o que está querendo ser dito. Com a palavra, Ângela? Não. Com tudo que envolve, com a emoção que está sendo dita, com a linguagem corporal que está sendo dita, com a entonação, com a emoção que está envolvendo aquelas palavras. Você precisa aprender a ouvir. Para de tentar bolar sua defesa enquanto o outro está falando, enquanto conversa, principalmente casais. Você está conversando, você está bolando uma defesa, ou você está bolando um ataque. Para! Vocês estão no mesmo time, é vocês dois contra o problema, não é um contra o outro. E é isso que muitas vezes acontece no meio do caminho. Você quer falar, você quer impressionar, você quer brigar. Isso não vale só no relacionamento com filhos, não. É no trabalho. É com as outras pessoas. Isso vai te dar clareza e discernimento para você ter relações mais profundas. Começa, aprende a ouvir, abençoado. Além disso, usando a inteligência emocional, você pode controlar também como que as suas palavras vão impactar os outros. A nossa comunicação, ela não deve ser apenas clara, ela tem que ser empática. Ou seja, você tem que entender o estado emocional da outra pessoa para você falar também, para você entender e adaptar a sua fala para criar uma comunicação com outra pessoa. Nossa, como assim, Ângela? Você precisa se conectar com as pessoas, a maneira que você atende. Você trabalha com o público? Você está entendendo o que eu estou falando? Se adaptar ao outro, entender a necessidade e se prontificar a isso. Se prontificar de uma maneira que essa pessoa receba da maneira que ela precisa. Não só em falar, mas em agir. Você imagina quando você vai num restaurante, você vai em algum lugar. Eu trago aqui para vocês sempre a Home Pizza, por exemplo. Por que eu trago elas? Porque eu amo. É uma pizzaria artesanal com ingredientes fresquinhos, onde eu sei a procedência, eu sei que eles fazem com amor, com carinho, que eu posso pisar na jaca sem pisar na jaca, entendeu? Eles são especialistas em levar uma experiência, por exemplo, de sabor. Eles vão na casa, eles atendem as pessoas, eles fazem evento em casa. Você imagina, você garantir que isso seja muito bem feito, a comunicação com os clientes da empresa é fundamental. Não apenas para você garantir uma entrega, para que ela seja feita e entregue da maneira correta, mas é criar experiência, uma experiência única, uma experiência personalizada, onde cada interação deixa aquilo com mais detalhe, com um sentimento especial.
E eles são especialistas nisso, tá? Essa atenção nos detalhes, essa habilidade de escutar o cliente, faz toda a diferença no atendimento. Então, se você trabalha com pessoas também, se inspira na Home Pizza e vai provar a pizza deles, trazer esse evento que é uma experiência para sua casa, não é só sobre comer. E tudo isso tem a ver sobre a relação, a comunicação de sucesso entre você e as pessoas. Agora vamos falar de um ponto crucial? Como a comunicação afeta as nossas relações? Você não percebeu depois de tudo isso que eu te trouxe? Você vai entender agora que não é sobre você evitar briga. Não é sobre uma comunicação que evita mal-entendido. Trata-se de você construir confiança, construir respeito, construir colaboração a partir da sua fala. Seja no trabalho, seja com os amigos, seja na sua casa. Quando você se comunica, quando você comunica as suas necessidades de forma clara e também entende o que os outros estão falando, você cria um ciclo positivo de comunicação que fortalece laços. Você imagina você ouvir a pessoa que você está conversando com o olho no olho, prestando atenção. Quantos casamentos iam ser restaurados simplesmente por você escutar e não bater? Escutar e não tentar se defender? Escutar e acolher? É na comunicação que isso acontece. É no V0, é no olho. Quando você usa a inteligência emocional para comunicar o que você sente da forma assertiva, de uma forma empática, você começa a ver os relacionamentos serem mais saudáveis, mais produtivos. Falar também da maneira correta. Falar, por que a gente tem tanto medo às vezes de falar o que está no nosso coração? Falar o que machuca a gente? Falar o que não está legal? Expressar isso com palavras mesmo. Mostrar aonde te dói. Não é fraqueza, é correção. Recrutou errado, meu filho? Casou? Arruma. Fala o que te magoa. Fala o que não está certo. Não tem como você esperar que o outro adivinhe. Isso precisa de comunicação. É isso que precisa dentro de casa, com seus filhos principalmente. Você não espera que o outro vá lá e conserte algo que às vezes ele nem está vendo que precisa ser consertado. Se algo te incomoda, fala. Isso vale para qualquer área na sua vida. Especialmente quando você trabalha com liderança. Se você quer ser um líder, se você quer liderar, você precisa ter uma boa comunicação. Por quê? Você precisa inspirar as pessoas, motivar as pessoas ao seu redor. Isso se constrói com a fala, com a comunicação eficaz. Com a comunicação, você tem o poder de influenciar as pessoas de maneira positiva. E isso vai gerando uma liderança genuína, uma liderança que inspira as pessoas a quererem estar do seu lado. Simples assim, falando da forma correta e aprendendo a escutar da forma correta. Agora, para a gente já indo para o final agora. Comunicação eficaz também é um reflexo do nosso equilíbrio interno. Como você está conectado com Deus? Quando você está alinhado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, a sua comunicação flui da forma mais natural possível e começa a impactar as pessoas à sua volta. Como que você alcança esse equilíbrio? Cuidando de cada uma dessas áreas, corpo, mente e espírito. Você precisa estar tranquilo e focado. Você precisa entender que o corpo precisa estar saudável. Sem energia é difícil você ter clareza mental. Sem equilibrar todas essas áreas é difícil você ser assertivo. Se alguma coisa está desregulada, você precisa arrumar. E como se arruma? Organizando sim a sua mente, corpo, espírito, sabendo que cada uma dessas áreas se aproxima de Deus para você entender o seu propósito. Entrega para Ele o seu medo de mostrar suas fraquezas, principalmente na fala. Aquele medo de pedir a correção alheia, de conversar, de abrir o seu coração. Se conecta com você. Agora me conta aqui, como que você tem se comunicado com os outros? Você tem se esforçado para entender e ser entendido? Ou você nunca prestou atenção nisso? Começa a aplicar essas práticas que eu te dei hoje e observa o que vai acontecendo com as suas relações. Qual o patamar que elas vão alcançar? O quanto tudo isso vai crescer. Se você gostou desse episódio, manda também para alguém que você ama. E outra coisa, curte o nosso vídeo aqui, se inscreve no canal. Todo dia tem dica maravilhosa para você começar o seu dia de uma maneira diferente. Fechado? Fez sentido? Então lembra, comunicação eficaz começa de dentro, começa em você. É de dentro para fora. Então vamos começar essa transformação hoje, agora. Fechado? Ó,
Respira fundo aí, abre um sorriso nesse rosto, abre essa postura e vamos se expressar da melhor forma possível, tá bom? Um beijo e até segunda-feira!